Ainda que eu andasse ou ande pelo vale da sombra e da morte, não o quê? Não o quê? Não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não o quê? Respira fundo. Respira. Respira fundo, respira. Respira de novo. Respira. Agora solta a compreensão que está no seu corpo. Alivia. A tensão que está no seu corpo, ele não está deixando que o oxigênio chegue à tua mente e você processe a informação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não o quê? Não temerei. Quando eu leio esse versículo, muito conhecido no meio do cristianismo e também do catolicismo, nós encontramos aqui o salmista Davi fazendo uma reflexão de alguma coisa que possivelmente ele pode ter passado, ou possivelmente ele estava dando um exemplo para nós que estamos lendo no dias de hoje. Não existe nenhuma base bíblica para falar que Davi estava passando por uma aflição e ele disse isso. Não quer dizer que Davi estava no momento bom, não quer dizer que Davi estava no momento ruim. Não tem base para falar que Davi estava passando pelo pior dia. Não, isso é mentira, isso não é bíblico. Quando Davi está colocando esse versículo como exposição para a nossa leitura, Davi ele estava exemplificando algum motivo da adoração a Deus. O que ele estava fazendo, ele estava dando um exemplo para nós que, ainda que a adversidade viesse na vida dele, ele não temeria mal algum. E ele explicou por que ele não temia. Ele falou que tu estás comigo. Ele estava dizendo que Deus estava com ele. A palavra temer, ela é uma palavra muito interessante, porque a palavra temer, no seu significado literal, significa medo. Significa ter medo de alguma coisa. Ou seja, o que Davi estava dizendo, que ainda que ele estivesse no vale da sombra e da morte, ele não teria medo algum. E quando eu comecei a ler esse versículo, eu estava na minha casa, antes da pastora falar comigo que eu iria ministrar, Deus já estava falando no meu coração sobre a palavra medo. E a palavra medo, a cada dia que passa, ela tem se tornado uma palavra muito usada no nosso vocabulário pessoal. Todos nós temos mazelas dentro da nossa alma, de alguns medos, algumas características negativas que nos trouxe um pensamento negativo e esse pensamento nos tornou um hábito de ter medo de certa circunstância. Por exemplo, eu já disse isso várias vezes aqui, que eu tenho um certo medo de cachorro, porque um dia eu já fui mordido pelo meu próprio cachorro, então eu tomei um certo trauma de cachorro. Pode ser um vira-lata, um rafeiro, pode ser um chihuahua, pode ser um pitbull, não interessa o tamanho, só de eu ver os dentes, andar de quatro patas e andando para um lado para o outro e gostar de osso, eu já tenho um certo medo. Ele pode até não fazer nada, mas eu tenho medo dele da mesma forma. Ele preso ou ele solto, o meu medo por ele é o do mesmo jeito. Mas só que isso não é uma coisa que vai atrapalhar a minha adoração, a não ser que eu estiver no meio de uma jaula com 500 cachorros lá dentro e todos eles cheios de fome, provavelmente eu vou ficar com muito medo, minha boca vai ficar trêmula e provavelmente eu não vou falar grandes coisas, vou ficar olhando para todos eles esperando o momento oportuno de fugir dali. Mas não é isso que o salmista estava dizendo aqui. Para esse versículo existem duas vertentes. Para esse versículo existem duas passagens que podem ser exatamente isso ou pode ser exatamente a outra coisa. No livro de Salmos, mais ou menos no verso do 107, no verso 10 e verso 11, está falando exatamente do vale da sombra e da morte. Ali está se referindo a um local que era dado como um momento de dor, um momento de destruição, um momento onde todos nós vamos para lá.
Ali está falando do dia que nós vamos esperar o Senhor para o julgamento. Aquilo que ele está falando aqui do vale da sombra e da morte é onde todos nós vamos ser deitados na vertical ou talvez na horizontal, onde todos nós vamos, que é para o cemitério. O que ele está falando é sobre o cemitério no livro de Salmos 107, no verso 10 e 14. Essa é uma das versões. Também o profeta messiânico Isaías, no capítulo número 9, no versículo número 2, ele está falando que existia algumas pessoas que estavam no vale da sombra e da morte. E, só para você confirmar, por favor, coloque no data show aqui, fazendo favor, Gonçalo, Isaías capítulo número 9, versículo número 2. E você vai ler o que está escrito aqui. Eu vou dar sequência à mensagem e depois você vai ver o próprio profeta messiânico dizendo sobre o vale da sombra e da morte. Nós podemos interpretar essa passagem, vale da sombra e da morte, como dois tipos de situação. Morte espiritual, e também podemos interpretar como um local que estava nessa terra.